Oi, gente, a paz do Senhor. Vamos despertar com Deus nessa noite? E eu quero continuar falando para vocês sobre Neemias. Gente, a determinação de Neemias me deixou impactada. Primeiro, pelo fato dele orar em todas as circunstâncias. E depois, observando o texto, todas as dificuldades e desafios que Neemias enfrentou para conseguir edificar os muros de Jerusalém. E, quando chega no final, primeiro ele ora, né, quando ele sabe de toda a situação. Depois, ele fala com o rei autoriza. Quando o rei autoriza, o que acontece? Todos se levantam contra ele. Zombam dele, desprezam, desacreditam que ele vai conseguir fazer aquela grande obra. E se fizer, mesmo assim, irá cair, né? E essa reflexão para nós, gente, que caminhamos, estamos buscando fazer a obra de Deus, é um incentivo para a gente não parar no primeiro obstáculo. E todos se levantaram contra Neemias, a maioria, né, na verdade. E o que aconteceu? Neemias continuou perseverando, construindo. Quando eles achavam ainda que era pouco, se juntaram para atacar Neemias. Eles se juntaram para atacar Neemias. Depois eles viram que não tinha como impedir, né, a edificação dos muros. O que eles fizeram? Enviaram profetas para enganar Neemias. E eles também tentaram enganar Neemias. No sentido de dizer assim, vamos congregar em tal lugar, tal, porque Deus mandou assim. E sabe o que Neemias falou? Neemias falou aqui, eu vou ler para vocês, porque eu não posso ficar sem ler essa parte. No capítulo 6, versículo 3, diz assim: E enviei-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então Neemias está dizendo assim, eu estou muito ocupado fazendo uma grande obra, por acaso eu vou descer para encontrar com vocês e essa obra parar? Ou seja, estou muito ocupado fazendo uma grande obra, a obra de Deus, e eu não vou me render aos caprichos de vocês. Então é isso que nós temos que dizer a todas as situações que se levantarem contra nós. Vai ter gente que vai zombar de nós, que vai nos desprezar, que vai desacreditar, que vai nos julgar. Mas você tem que olhar para essas situações, essas circunstâncias que vão se levantar, para as pessoas que são usadas para fazer isso e dizer, eu estou ocupado fazendo uma grande obra. E se eu sair daqui para perder tempo com isso, essa obra vai parar. Vale a pena parar a obra de Deus? Porque A, B ou C se levantou contra você? Se Deus, Ele é dono de tudo, Ele sabe tudo, Ele é responsável por você e pela obra que Ele colocou no seu coração. E eles enviaram profetas para enganar Neemias. Cuidado, gente, cuidado. Cuidado com as profecias que você anda escutando por aí, você que vive procurando profecia. Cuidado, que eles tentaram enganar um servo do Senhor, entendeu? E a palavra de Deus fala sobre isso. Então, o que é que eu aprendo com isso? Continuo aprendendo com Neemias. Neemias foi determinado. Não deixou que nenhuma das circunstâncias, dos obstáculos, atrapalhassem a grande obra que Deus tinha colocado no coração dele e que ele estava fazendo, que ele estava executando com a ajuda do Senhor. E no final, depois de tudo que se levantou, perseguições, desprezo, mentiras, entendeu? Mentiras, perseguições, desprezo. Tentaram amedrontar Neemias, atacar Neemias. Mas em tudo ele venceu, porque o Senhor estava com ele. E sabe o que aconteceu no final do capítulo 6? No versículo 16 diz assim. No 15, eu vou ler o 15 para ficar bem explicado. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. 16. E sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Entenda que você está trabalhando para Deus. Entenda que todos vão ver que essa obra é de Deus. E todos aqueles que se levantaram, eles vão ser constrangidos com a glória desse Deus, com a presença desse Deus. E muitos deles serão convertidos, porque eles vão ver que nosso Deus, ele não depende de circunstâncias para fazer uma grande obra na nossa vida. Ele não depende de situações para fazer uma grande obra na nossa vida. Ele cria situações ao nosso favor e ao favor dessa grande obra. E nós a realizaremos, porque ele é Deus, e a obra é dele, e a glória é dele, e a honra tem que ser dele. Então entenda isso. Se Deus colocou essa obra no seu coração, seja firme, persistente, faça como Neemias. Foca no alvo, foca no que Deus falou com você lá atrás e vai aparecer situações adversas, sim.
Mas lembre-se que você tem um Deus que manda em tudo, pode em tudo, e Ele pode resolver qualquer situação. Você acredita nessa palavra? Faça como Neemias. Deus abençoe, meus irmãos. Eu precisava falar isso para vocês, para continuar essa história de Neemias. Quando virem as circunstâncias, quando vierem pessoas para desanimar você, diz assim, eu não vou perder tempo com isso, porque eu estou muito ocupado, muito ocupada fazendo uma grande obra. Por acaso eu vou descer até esse nível? Eu estou muito ocupada fazendo uma grande obra. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor e guarde essa palavra no seu coração. E seja firme, forte e corajoso, porque o Senhor que colocou essa obra no seu coração vai te fortalecer. E nada, e nem ninguém pode destruir os planos de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus.